para Jesus. Uma linda salva de palmas. Oh, amigos, presença de Deus é garantida. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, no meio deles eu estarei. Ele não falha, ele é a verdade. Então, presença garantida em todo culto que houver 2 pessoas com o mesmo propósito, reunir em nome de Jesus. Aqui nós somos um grupo muito grande e pelo mundo afora são milhões de pessoas participando desse culto. Os anjos de Deus estão preparados para virem aqui operar, para irem lá do outro lado do mundo, onde houver uma pessoa necessitada e também operar naquela vida. E hoje vamos receber a bênção do Senhor. Eu estou falando esses dias aqui uma mensagem boa sobre um assunto muito delicado, que é o assunto quando Abraão foi orientado por Deus para oferecer o filho dele em sacrifício, em holocausto. E eu sempre quando eu prego isso, eu repito, me perdoe quem está ouvindo mais uma vez, Deus não pede mais isso de ninguém. Se alguma voz lhe fala, isso é o demônio. Isso aqui era que Deus queria mostrar, que ele não pouparia o filho dele e daria para nós. Tem muita gente que acha que Deus nos ama porque nós agora somos convertidos, estamos livres do pecado. Não é por isso não. Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Essa é a grande virtude. Não tínhamos nada para oferecer a Deus e Deus nos amou, enviou o Filho dele. Agora, se enviou o Filho dele quando nós não tínhamos valor, imagine agora que cremos em Jesus. É preciso ter um pouquinho mais de fé para poder tomar posse da bênção. Aqui diz o seguinte, Gênesis 22. E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Essa palavra tentou, o pessoal acha que está mal traduzida, é provou, mas como está aqui eu não posso mudar. E disse, Deus falando com ele, Deus é específico, não deixa dúvida, toma agora o teu filho. Bom, ele tinha 2, tinha um com Agar e outro com Sara. Está falando de Sara, mas para que não houvesse dúvida, ele falou, o teu único filho. Qual era o filho dele? Isaque, risonho, riso. A quem amas? Até isso ele falou. E vai-te à terra de Moriá e oferece-lhe em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Já preguei tudo sobre isso aqui, só lendo para quem não entendeu ainda. Não pegou. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Levou 2 moços, 2 servos dele. A Bíblia diz que pela palavra de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Então, ele queria 2 testemunhas pelo menos, e levou essas 2. E ele fendeu lenha para o holocausto. Isso me chamou a atenção. Ele ia andar 3 dias. Por que ele não levou o machado? E quando chegasse lá, pegava a lenha do mato lá e fazia. Isso aqui significa as promessas de Deus. Quando nós vamos fazer uma obra para Deus, nós temos que preparar a lenha, aquilo que Deus já nos ensinou. Fender, preparar para a hora da batalha. A gente às vezes sente orar e já oramos de início. Deus, é agora eu devo me preparar. Muitas vezes a batalha vai ser forte, tem que preparar. Então você fende a lenha, que já é sua, e leva para o holocausto. Pôs num burro e levou. E foi ao lugar que Deus lhe dissera, não vá a outro lugar. Vá ali onde Deus falou com você. Não é lugar físico, na posição espiritual, na revelação. Ao 3º dia, já estava andando há 3 dias, com os 2 moços e o filho dele. Levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, ele era profeta. Lá estavam as montanhas de Moriá. Ele levantou os olhos, é aquela. E o que aconteceu? E disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. Era o Isaque. Vocês vão ficar aqui, vocês não vão. E junto com o jumento. Ué, mas o jumento não estava carregando a lenha? Pois é. E a lenha? Vamos ver já. E havendo adorado, tornaremos a voz. Era profeta. Ele estava profetizando que eles voltariam depois de ter adorado a Deus. Mas a prova era grande. Às vezes a nossa prova é muito grande, pessoal.
E tem gente que desiste. Não quero saber mais disso não. Já orei, Deus não me deu a benção. Agora, quando Ele quiser, Ele sabe o meu telefone, Ele liga para mim. Não vai acontecer nada. É muito folgada a pessoa que fala isso, né? Ele é Senhor. Tem 7,5 bilhões de pessoas no mundo. Mas não é só 7 bilhões, não. Onde a Terra está inserida, o Sol, chama Via Láctea, essa galáxia. Diz os astrônomos que tem 100 bilhões de astros. Ele toma conta de tudo. Não vive acontecendo acidente. Aqui embaixo, com os carros, acontece todo dia. Lá em cima não acontece. E numa velocidade tremenda. Você sabia, se o Júpiter encontrar com a Terra, nós estamos fritos? Vamos dizer que a Terra, para comparação, é do tamanho de uma bola de golfe, 6 centímetros de diâmetro. O Júpiter tem 70 metros de diâmetro, é 1.400 vezes maior do que a Terra. Já pensou aquela bolona começando a bater na gente? Acabou com a gente, pessoal. E Deus controla tudo, isso não vai acontecer nunca. Mas então, o Senhor Deus quer que você faça a sua parte. Aí, continuando aqui. E disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço, que é o Isaque, iremos até ali, e havendo orado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque. O jovem teve que carregar toda a lenha, pessoal. Olha que coisa séria. Às vezes você está na campanha, na batalha, e Deus põe mais um encargo sobre a sua vida. Ah, não. Seja bobinho, faça. Você está precisando de mais músicas espirituais. Está precisando de fazer mais um esforço. Você está precisando de ligar-se um pouquinho da terra e colocar ali a sua atenção para fazer a obra. Ele viu um monte de longe, pegou a lenha que estava sobre o burro, e não devia ser pouca, sobre o jumento, porque ele ia fazer um holocausto a Deus, ele ia oferecer o Isaque sobre a lenha, arrumá-la direitinho e tinha que pegar fogo em tudo. Então ele pegou essa lenha, é com você, Isaque, colocou não sei como, e o Isaque saiu todo assim, e foi andando. Deus às vezes nos dá um encargo extra. Nós estamos orando por uma coisa, e Deus nos chama a atenção de uma pessoa que precisa muito, e temos que orar por ela também. Levar a carga dela. Não é só Deus abençoa, não, Deus. O Senhor me falou, a Mariazinha ou o Pedrinho está com a cabeça toda virada, está fazendo vergonha. Eu estou aqui agora para lutar por ele, eu estou aqui agora para libertá-lo. Deus lhe deu esse encargo. É o seu noivo, a sua noiva, seu namorado, sua namorada, seu marido, sua esposa, seu esposo, a sua esposa, e sei lá mais o que está acontecendo aí. Você vai orar e vai buscar, é um encargo. O Isaque teve que carregar lugar do jumento. O jumento aguenta peso. Jumento é pequeno, mas pode pôr um homem gordo em cima dele, que para ele é a mesma coisa que nada. Ele tem força para aquilo, mas nós não temos. A carga do jumento, que seria usada para fazer o holocausto, foi colocada sobre Isaque. E o Isaque reclamou? Não reclamou. Olha, para de murmurar, Deus, eu não aguento mais, Deus, o Senhor me dá forças, se o Senhor está deixando a aprovação entrar, porque o Senhor vai me dar poder para resolver, e eu vou resolver esse problema. Seja uma pessoa positiva, alegre, porque na alegria que você serve a Deus. E o que ocorreu mais? E pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo da mão. Abraão só ia levar o fogo e o cutelo, mais nada, e o Isaque ia com toda a carga. E não sabia que ele seria a oferenda. E foram ambos juntos. Foram juntos. Não foi separado. Não, eu vou andar mais na frente, Isaque, você é muito mole, você não aguenta peso não. Ô pai, eu não estou aguentando mais. Não, foram juntos ali. E depois até conversaram sobre aquilo. O que nós temos que fazer? Temos que ir juntos. O dia que você se separa daquilo que Deus está lhe falando, do púlpito, não da palavra do homem, da visão que Ele está nos dando, você separou-se de Deus. Entrou alguma coisa só para lhe destruir. Quem é desviado sabe disso. Missionário, por que eu dei ouvidos? Eu era rapaz na igreja, tinha um cidadão, já falei dele aqui, ele comprava roupas de luxo, vendia no Rio, tinha lá a boutique dele, e dinheiro, vivia muito bem e tal. Um dia estávamos conversando, ele começou a falar mal do nosso pastor. Não, você precisa ver que eu estou em São Paulo, numa igreja, aquilo que é homem de Deus.
Sai fora, dá licença, eu estou indo embora. Eu estava sendo alimentado pelo meu pastor e ele vai falar aquela coisa, aquilo é o demônio. Eu saí fora e não quis saber mais de conversa. Acho que foi a última vez que nós conversamos. Esse cidadão vai de via, e contei para os amigos, cuidado, hein? Esse cidadão está sendo usado pelo mal. Se você não for junto com aquilo que Deus está fazendo, deixar algum espírito, tem gente que tem esse espírito de crítica, sempre encontra defeito em todo mundo, toda hora está vendo um erro, tem que olhar primeiro pelo espelho. Oh meu Deus, o erro está em mim. Eu tenho que ver virtude nos outros, eu tenho que ver em você aquilo que Deus vê e não aquilo que o diabo quer que eu veja. Você tem que ver no homem de Deus aquilo que Deus está mostrando, não aquilo que o diabo quer, senão não tem união. Mesmo sabendo, e o Abraão devia estar com o coração partido, era o único filho da velhice dele, com 100 anos é que ele foi pai, a mulher tinha 90 anos, era impossível repetir a coisa. E Deus mandou e ele foi com o fogo e com o cutelo na mão. Coração quebrado, e o rapaz foi junto com ele e foram, e eles conversavam, não eram inimigos. Deus tinha um plano, como Deus tem um plano para você, aquele plano era ímpar, para mostrar que ele não negaria o seu próprio filho. Meu irmão, mas Deus tem um plano lindo para cada um de nós. Não tem essa pessoa que diz assim, ela é muito feinha, Deus não gosta dela. Que não fala uma coisa dessa. Deus não está procurando plástica, não está procurando estatura, se ela é alta, se ela é baixa, se ela tem compressão larga, se ela tem compressão magra. Deus está procurando nem cultura, Deus está procurando o coração que deixe ele operar para mudar a sua vida. Meu irmãozinho, quantos cristãos estão amarrados porque falaram demais, o demônio usou aquilo e hoje estão com a vida toda enrolada. Volta correndo para Jesus, vê onde você caiu. Senhor, eu quero voltar, quero recomeçar e Deus vai lhe ajudar, vai lhe preparar em nome do Senhor. Amém? Vamos junto em oração agora? Vamos ficar de pé que nós vamos orar? Vou orar por tudo agora, o problema sentimental, problema financeiro, problema de saúde física, mental, seja o que for agora. Você de qualquer lugar do mundo, una-se comigo, porque o Senhor Deus é o mesmo. Curva a cabeça e feche os olhos. Pai, nós estamos usando a Tua palavra, traduzindo, ó Deus, em 23 idiomas, os maiores do mundo. E eu te peço agora, por esses milhões de pessoas que nos assistem, que nos ouvem, ó Deus, no mandarim, no hindi, no urdu, no inglês, no espanhol, no francês, em todos esses idiomas. Ó Pai querido, envie o Teu poder agora lá no Japão, aquelas pessoas que estão nos assistindo no Nihongo agora, que elas sejam abençoadas, ou em coreano, ou meu Deus, em qualquer outro idioma, no grego, Pai, no italiano, no espanhol, seja qual for agora, meu Deus, a minha fé está unida à fé dessa pessoa. Eu vou abençoá-la agora, eu vou levar a Tua graça, eu vou levar o Teu poder. Eu entro na batalha agora para jogar por terra todo o poder maligno, e eu determino agora esse mal. Você tem que sair dessa vida. Ô demônio, eu estou falando como ministro da palavra de Deus. Você colocou essa dor nessa pessoa, colocou o caroço, o tumor, a lepra, você colocou o câncer, colocou a endometriose, colocou a tuberculose, colocou qualquer outra doença, diabetes, leucemia, anemia, qualquer coisa, doença autoimune agora, doença mental, saia. Vai embora, não estou pedindo, eu estou mandando, eu estou determinando. Solta essa vida agora, abandone essa pessoa para nunca mais voltar. Eu determino agora, em nome de Jesus Cristo. Pai, muito obrigado. Eu creio na Tua operação. Estamos juntos, ó Deus, eu e essas ovelhas e o pastor que o Senhor colocou aqui. Em nome de Jesus, Pai, estão abençoadas em qualquer lugar que se encontram agora, para a Tua glória, em nome de Cristo, e amém. Vamos agora então, a novela da vida real, por favor.
Desde 2017, Valdir sente dores no braço direito e não consegue nem vestir a blusa. Eu não conseguia levantar ele, não conseguia movimentar de jeito nenhum. Principalmente fazer força com ele, não podia fazer. A dor era insuportável. Tomava os remédios para dor, dormia, mas me acordava chorando de manhã cedo. Era todo dia. Às vezes, durante a noite, eu via ele chorando, de dor no braço. Aí eu orava, eu ungia. Algumas vezes ele nem viu. Eu acordava na hora de manhã e dizia assim, tu passou óleo no meu braço? Mas ele estava procurando acompanhamento médico. Até porque nós sabemos que a autoridade aqui é o médico. O médico pegou e disse, começou a falar de tendinite. O meu tratamento foi feito fisioterapia com eletrochoque, com laser. E aí ele foi em mais de um médico. O médico falou que queria fazer raspagem no osso. Porque é algo mais grave, Ele deu alguns nomes, tendinose. A tendinose em si, ela acaba sendo um processo já crônico, onde existe a lesão do tecido fibrocartilaginoso, onde existe a ruptura parcial ou intersubstancial do tendão, acaba limitando mais ainda a mobilidade e mais difícil de tratar. E assim eu fui até o quarto médico. Aí o quarto médico queria fazer a injeção nos meus braços. E o médico disse, olha, temos que fazer algumas infiltrações, porque o caso é sério, é grave, e não tem outra maneira de resolver esse problema. Não vai curar, mas vai amenizar as dores. Nós não tínhamos condições de pagar o valor, até porque seria algumas 4, 5 sessões, e que não iam resolver. A combinação entre nós seria, vamos descansar em Deus. Eu digo, estou na mão de Deus e quem vai fazer a operação vai ser Deus. Independente do que nós estamos vendo ou sentindo, nós vamos glorificar a Deus. O casal participa da reunião que o missionário realiza em Porto Alegre, no dia 13 de janeiro de 2019. Nós íamos no culto, na esperança, de ouvir o missionário, uma palavra edificante. E foi interessante, final do culto, depois da palavra, do louvor. O Valdir pegou, olhou para mim e disse assim, vamos embora? E eu disse, não, nós vamos ficar até o final. Aí ficou uma situação meio estranha, vamos ficar até o final. Aí o pastor Cláudio disse, depois da oração do missionário, ele disse, vamos fazer mais uma oração. Aí fez a oração e aí nós fomos abençoados com a cura do braço do Valdir. E senti uma mão no ombro, e aquela mão foi descendo no meu braço, e o calor pegando, já ergui a mão já glorifiquei, já não sentia mais nada, eu até me espantei, que eu não conseguia levantar esse braço dessa altura, antes era só essa altura. E agora Jesus liberou o seu braço? Graças a Deus. Isso aqui o senhor não fazia? Nunca, nem dormir para esse lado, eu não conseguia dormir. E agora Jesus curou? Graças a Deus. O senhor não está sentindo mais esse mal? Nada, eu consigo levantar ele até em cima. E agora acabou? Acabou, graças a Deus. Acabou, graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. O dia inteiro eu dormi em cima do braço, não aconteceu nada. A dor sumiu. Isso aqui eu não fazia. Eu não conseguia lavar o braço. E agora eu consigo. Tá 100%. Desde aquela reunião, Valdir ergue peso com o braço curado, ergue com as 2 mãos, veste a blusa normalmente, dorme bem e acorda ótimo. Hoje também acordou e eu perguntei, como tá o braço? Tá bem. Tô com dor no peito. Eu disse, como assim? Tu foi curada de tudo? Não, mas é que eu fiquei a noite toda dormindo sobre o braço. E aí eu fiquei com dor no peito do peso, Eu disse, glória a Deus, O Senhor é bom. Eu me pego a Deus 24 horas. Às vezes é na hora, às vezes é o minuto seguinte, às vezes é em casa. E no nosso caso foi ali, naquele momento em que ele ia desistir. Jesus é tudo na nossa vida. Sem Jesus a gente não é nada. Oh, glória a Deus, hein? Você notou uma coisa, irmão? Quase que ele perde a bênção dele. Eu cheguei uma parte da reunião, já tinha orado, vamos embora. Eu disse, não, vamos ficar até o final. E essa palavra dela de autoridade foi boa. Foi no final que Deus ia curar. Mas o missionário foi embora. Mas quem é missionário? Quem é pastor tal? O interessante é Jesus. É aquela que está fazendo em você, ele que vai usar. E usou o pastor Clairton lá para abençoar, e o homem foi abençoado. E eu gostei dessa esposa. Todo mundo devia ter uma esposa assim firme. Não, vamos ficar. E a voz dela é nítida, claro, parece até muito locutora de FM. E essa mulher buzinando no ouvido, você entende tudo todo dia, porque fala tão claro. E assim tem que ser, você tem que cuidar da sua esposa de você e falar a verdade. Está errado, não está direito não. Vamos consertar esse negócio aí, vamos acertar, recomeçar. Vamos dobrar o joelho, falar com Deus, vamos para a casa de Deus. E vamos, porque o demônio tenta tirar. Ele podia estar com a dor até hoje, não tem jeito. Deus não quis me curar. Deus quer curar. Deus está precisando de obediência, que nós andemos juntos. E Ele vai dar a vitória. Vamos agora à primeira pergunta, por favor.
Missionário, por que alguns sonhos Deus não permite que sejam realizados? Graças a Deus, senão a gente ia fazer bobagem que não é brincadeira. Tem sonho que não é sonho, é pesadelo. Deus só permite que se realize aquilo que vem dele, pessoal. Sem mim nada podeis fazer, ele tem seu início para seu meio e seu final. Aquilo que a gente pensa, hoje pensa uma coisa, amanhã, então tem gente que muda o pensamento todo dia. E tem marido que sabe, a mulher acorda meio inspirada, você não vai mudar esse móvel, não, eu quero esse móvel aqui. Aí no outro dia já esqueceu. E aquele negócio, você vai dar ou não vai? Quem é aquele? Você fala, mulher, desculpa aí, mas uma vez eu tinha que falar com Dona Madalena. Dona Madalena, eu ainda não sou Deus. Você nunca vai ser, então esqueça, se conforme, você nunca vai ter. Eu peguei ela pelo pé direitinho. Bom, vamos agora à segunda pergunta, por favor. Missionário, é pecado questionar Deus? Mas por que questionar Deus? Se ele é o nosso instrutor, nosso ensinador, você pode perguntar. Eu perguntava, ele, não questionar ofendendo, mas perguntando. Eu não gostava do livro de Tiago, quando era jovem. Eu achava que não era inspirado. Que o Tiago tinha uma linguagem assim meio brava. Ei, ricos, agora o vai. Eu falei, mas meu Deus, você não pode ser de Deus. Aí um dia Deus mostrou um dos livros que eu mais gosto, é o Tiago. Eu tinha outro caso que Deus dizia, o rei fulano de tal fez tudo que era bom e reto aos olhos de Deus, porém os altos não se tirou. Eu falei, mas Deus, por que o senhor está recriminando o rei se ele fez tudo que era bom? Até que Deus mostrou que a gente pode fazer um pouquinho mais. E eu aprendi e fui fazer um pouquinho mais. Não questione, mas não está entendendo? Pergunte e espere. O Moisés escreveu em Deuteronômio 4:9, essa palavra que mexeu com o meu coração, meu irmão. Deuteronômio, capítulo 4, é versículo 7 ou 9. Deixa eu explicar para você agora. Eu vou no 7, para se já for, sou meio preguiçoso, eu já paro ali. É o 7. Porque que gente há tão grande que tenha deuses tão chegado como o Senhor nosso Deus? E aqueles deuses não são Deus, são demônios. Tão chegado como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o chamamos, chama a Deus, Ele virá. Senhor, me ensina isso aqui, tranquilo e fique esperando. Quando menos você espera, um versículo salta aos seus olhos. Obrigado, aprendi hoje, graças a Deus. Vamos agora abrir o coração, por favor. Missionário, clamo tanto a Deus, mas parece, quanto mais oro, mais o Senhor se distancia de mim. Sofro muito com isso, pois eu preciso estar em comunhão com o Espírito Santo, porque Ele é o Senhor, e assim batalha pela minha cura. Eu me sinto muito só, e tudo piora por eu ter sido abandonada por meu esposo. Preciso me ver liberta, seguindo minha vida, segundo os caminhos de Deus. Por favor, o que devo fazer? Irmã, só está pouquinha coisa diferente do que diz a palavra de Deus. A senhora está um pouquinho meio magoada com Deus, só até que a comunhão com o Espírito Santo. Mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só. Eles três são Deus, são três pessoas distintas. O Pai é o maior de todos, o Filho é o Salvador e o Espírito Santo é o outro Consolador. Ele vai guiar você em quê? Na palavra do Pai, na Bíblia Sagrada. Você precisa ficar em paz com Deus e em paz consigo mesmo. O marido abandonou, não é problema para reclamar mais. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 7, quer algum assunto conjugal? 1 aos Coríntios, capítulo 7. Se alguém tem marido incrédulo e ele consente habitar, fique. Mas quer ir embora, que vá. E Deus então vai lhe dar o que você precisa. Busque a Deus, está precisando um pouquinho mais de palavra. Nós não adoramos a Deus pelo que nós pensamos, não. Tem gente que vai pensando e Deus não recebe. Jesus disse, eu não recebo glória dos homens, nem humano testemunho. Nós adoramos a Deus pelo entendimento da Bíblia, e nesse entendimento a gente fala com Deus. Tem gente que está 50 anos no Evangelho e não aprendeu isso ainda. Aí não é vitorioso. A coisa mais importante é quando se prega a palavra ou quando se vai ler a palavra com atenção. Eu li 10 capítulos, não leia 10 não, no máximo 10 versículos. Aí você vai ter uma iluminação e você vai entender, Deus falou comigo.
É aqui que Deus vai abençoar. Deixa eu orar por quem está em casa agora. Pai, eu uno a minha fé junto com a fé desse povo para pedir pelas milhões de pessoas que estão pelo mundo afora precisando da tua ajuda. Eu repreendo todo o mal que está nessas vidas e digo: sai, vou embora, em nome de Jesus.